Então, hoje, na terça-feira, dia 15 de agosto de 2023, nós estamos recebendo aqui no Mimico Curriculum Society a nossa companheira Olga Freire. Olga é do Centro Espírita Chico Xavier, de Fortaleza, no Ceará, e hoje ela traz para nós o tema A Força do Bem. Muito obrigada, Olga, pela tua participação. A companheira Obrigada, Priscila, Linda. para a leitura inicial seguida da prece. Obrigada. Boa noite, gente. Eu vou fazer a leitura do Pão Nosso, que é uma escrita pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, e a mensagem de hoje é a mensagem 120, conciliação. Concilia-te depressa para o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerrem na prisão. Palavra de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer, faze de sua parte. Corrige quando for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecia as obrigações primordiais e observa que não agiste com piores características. Se é perverso, caracteriza-o à conta dos doentes e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quando seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e a esfera confiante. Essa foi a mensagem. Vamos agora acalmar nossos corações, respirar fundo. Vamos agradecer ao Mestre por mais uma oportunidade de estarmos juntos nessa noite, estudando, ouvindo a palestra da nossa amiga Olga, que ela tem uma palavra fácil, que a gente consiga absorver o máximo possível de todos os conhecimentos que ela vai compartilhar conosco hoje, que a gente tenha uma boa noite, com muita harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Com você, Olga. Bem, vou cronometrar aqui para eu não passar do tempo. Boa noite a todos. Eu agradeço a Aline, a Karen, e o convite, e a todos que estão aí no Canadá, os que estão aqui no Brasil, aí estou vendo a Fernandinha, a Fernanda Almeida. Agradecer as pessoas que estão à distância também, e pedir a Deus que nos ajude, que nos oriente e nos inspire nesse momento, porque não vai ser uma palestra, vai ser uma reflexão. O bem é a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E é no bem que nós adquirimos a força necessária para seguirmos no caminho da vida, para nos reconciliar com a nossa consciência, com o nosso passado, que normalmente nós deixamos a desejar em muitas coisas. E queremos começar contando uma pequena história
resumindo, porque o nosso tempo é pouco, é a história do vestido azul. Conta que uma professorinha que tinha muita tristeza no coração, ela conseguiu passar num concurso para ser professora de um colégio municipal. E ela notou que havia uma menininha que ela ia sempre sem pentear o cabelo, às vezes suja, nariz escorrendo, e os olhos muito tristes. Ela se identificou e decidiu que queria adotar aquela menina. E comprou um vestido que era quase inacessível ao próprio salário, mas comprou, foi na direção e pediu licença para a menina não ir de farda, ir de vestido no dia seguinte. Ela obteve a licença e foi até a mãe da criança e pediu para ela, no dia seguinte, vestir aquele vestido. E a mãe não entendeu, mas obedeceu. E ali, quando foi no dia seguinte, a mãe jogou o vestido na criança, assim que ela acordou, mas quando ela jogou o vestido, ela notou que aquele vestido estava chamando a atenção, que o cabelo, que o pé estava sujo, que a menina precisava tomar um banho. O fato é que aquele vestido começou a transformar, porque a mãe levou a criança para um banho, penteou o cabelo com muito zelo, e aí os olhos da criança já deixaram de ser tristes. E arrumou a criança, e ela saiu. E quando ela saiu, a mãe também se sentiu largada, se descobriu largada na vida. E auto-largada até. Então, ela foi ali pertinho, comprou um vaso de flores, uma roseira linda, uma só. Mas quando ela plantou e limpou o jardim, já fez a diferença. O fato é que ela se cuidou também, limpou a casa, e a vizinha veio. O fato é que a vizinha viu, também se sentiu largada, também procurou se melhorar, a outra vizinha, e aquele vestido foi num efeito que aí nós sabemos que entra a mão de Deus, para que o bem possa, a força do bem, possa transformar a vida das pessoas e melhorar o mundo. Há um exemplo dado por Jesus. O fariseu, que era orgulhoso, muito orgulhoso, ele perguntou a Jesus como era que fazia para chegar até Deus. Era a pergunta deles. E aí Jesus, não por acaso, deu, por exemplo, a parábola do bom samaritano. O samaritano para eles era reles. E aí, quando ele conta a parábola do bom samaritano, que acredito que todos nós conheçamos, ele disse, o samaritano vinha, aliás, um homem vinha pela estrada e viu aquela pessoa que foi jogada ali depois de ser assaltada. Quer dizer, primeiro é preciso ver. O samaritano viu, ele se moveu de compaixão, ele se aproximou, a compaixão aí, ele se colocou no lugar do outro e cuidou dele. Cuidou com o tempo, cuidou com o dinheiro, cuidou com o amor. Então, na parábola, antes, ele fala de quem? Ele fala do ladrão que assaltou um homem, ele fala do levita e do sacerdote que viu, aliás, que viram, que não fizeram nada, e ele fala do samaritano que viu, que se moveu de compaixão e etc. O Luciano, nosso amigo Luciano Klein, que já esteve aqui no nosso Centro Espírita Meimei, ele disse, ele explica muito bem quando ele fala que é preciso colocar as pessoas nas suas atitudes. Então, eu queria chamar a atenção para essas atitudes, porque lá na frente nós vamos falar da atitude da indiferença. Então, o sacerdote e o levita, eles foram indiferentes. Eles passaram, eles viram o homem. Eles não tiveram a compaixão para se aproximar, que movesse, né, aquela aproximação e aquele cuidado.
E olha que, como o Bezerra de Menezes diz em uma mensagem dele, o samaritano e o levita eram os legítimos representantes de Deus na terra. Mas eles cresceram a misericórdia, a ordem da misericórdia, lá no pergaminho. Então, é preciso que nós sintamos o bem, é preciso ser, primeiro, nós acordarmos para ele, depois nos movermos. E aí, a compaixão nos liga a Deus, e a partir daí nós não sabemos o que podemos fazer. E aí Jesus disse para o samaritano, para o fariseu, vai tu e faz o mesmo. É como se essa frase estivesse ecoando até hoje. Será que não é para nós que ele está dizendo? Bem, Allan Kardec. Agora, nós falamos na bandeira da doutrina espírita, que é o bem, que é a caridade. A caridade é muito mais além do que o bem. Nós vamos estudar isso aí hoje ainda também. Mas, nessa palestra, na força do bem, eu queria lembrar para mim, para quem estiver nos ouvindo, que a caridade ou o bem, quando se fala em bem, em caridade, nós sempre nos voltamos para o outro. Mas também nós precisamos ser caridosos conosco e fazer o bem para nós mesmos. E não tem uma forma melhor do que, primeiro, a gente ver, como é lá na parábola do samaritano. É preciso ver. E Allan Kardec, aqui agradeço a Deus por ele ter existido e codificado essa doutrina amada, ele nos mostra de uma forma muito clara o que é ver. Então, ele fala no egoísmo, no orgulho. E ele diz que o egoísmo é a chaga da humanidade, é a negação da caridade. E é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Opa! Então, olha aí. Eu estou trazendo a força do bem para mim, para que eu possa lutar contra o egoísmo. E aí ele diz o quê? O egoísmo isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, ou no capítulo 11, melhor falando, versículo 11, item 11. O egoísmo pois, o alvo para o qual todos devem dirigir suas forças, sua coragem. Aí olha o que ele diz. Digo coragem, porque dele muito mais necessita cada um para vencer-se, para se vencer, né, para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Então, o primeiro bem, antes de sair de casa, antes do irmão que está aqui, o filho, a mãe, o pai, o marido, a esposa, nós temos que olhar para nós mesmos. E quando nós entendemos que quando a gente divide, nós estamos trabalhando portas adentro da nossa alma, o bem. Quando nós combatemos o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a indiferença, nós estamos trazendo para o nosso coração a força do bem. A indiferença. O que Kardec fala sobre a indiferença? Evangelho também, capítulo 13, item 17. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Então, isso é uma força muito grande, esse entendimento que nós precisamos fazer o bem para nós mesmos, porque quando nós deixamos de ser indiferentes, nós estamos trazendo para nós outros toda aquela avalanche de atitudes boas que nós vimos lá na história do vestido azul. Eu não coloquei nessas anotações, mas ele também fala no dever. Então, ele diz mais ou menos assim, já lá no final, quando tem o item dever, ele diz que ele fala mais ou menos assim, que o homem que cumpre o dever, não apenas que ele se livre dos males da vida,
mas traz para ele robustez moral. Olha aí. Ele se livra dos males da vida e ainda traz aquela força, todo mundo quer ser robusto, imagine robusto moralmente. E aí ele diz, em verdade vos digo, aqueles que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Todos nós temos os nossos fardos. Não tem ninguém nesse mundo que não tenha alguma dificuldade. E muitos deixam de ir em busca do próximo porque está sofrendo. Eu lembro que nós estávamos... Eu sou voluntária de uma instituição de criança com câncer. E nós fazemos cursos de novos voluntários. Isso é, esta instituição enseja a oportunidade de você ir em busca do outro, de você fazer o bem. Então, uma moça muito novinha, ela fez o curso, porque precisa fazer o curso, porque ia trabalhar no hospital, nos corredores, que muitas vezes tem a desencarnação, e você chega lá com um aventalzinho que todo o hospital conhece, o paciente, a mãe, o médico, a pessoa que faz a limpeza, todo mundo conhece. E as crianças amam aquela bata, aí tem raio de sol. Só que para você começar esse plantão fraterno, como nós chamamos, você lê um livro para ver como foi o plantão passado, aquela criança X está precisando de apoio, então você já vai lá para aqueles corredores sabendo como eles estão. E ela disse que a primeira vez que ela chegava lá, naquele corredor, naquele trabalho, e uma criança, um menino dos seus 4 anos, correu, buscou o colo dela, olhou para ela com o olhar mais lindo e disse assim, tia, eu estava justamente te esperando. Ele não estava esperando aquela pessoa chamada fulana, aquele que é do cabelo preto, que tem o cabelo pintado, que não tem, estava esperando a atitude de ter a força de fazer o bem, mesmo que esteja carregando os seus fardos. Essa história eu jamais esquecerei. E aí, a caridade. O que é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre caridade? Ele diz que ela é a chave do céu. Sede bons e caridosos. Essa é a chave do céu. Chave que tendes em vossas mãos. Bem, aqui eu vou fazer uma pausa e falar caridade. Talvez esteja lá na frente, eu não estou recordando. Kardec, como a bandeira da doutrina espírita, é a salvação, é a caridade, fora da caridade não há salvação, Kardec pergunta aos espíritos, e o que é caridade? E aí, nós entendemos que caridade transcende muito a beneficência, que muita gente pensa que caridade é fazer o bem. Sim, é fazer o bem. Mas ela transcende e muito. E entra naquilo que nós falamos anteriormente, aquela autocaridade também e a caridade moral. Então, ele pergunta, o que é caridade? E os espíritos respondem, é beneficência, é indulgência e é perdão das ofensas. Ele vai estar lá na frente, eu estou lembrada agora. Então, a beneficência é fazer o bem. Mas a indulgência, não vai dar tempo de nós falarmos aqui, porque dá uma palestra inteira, mas nós podemos procurar no Evangelho segundo o Espiritismo e estudar sobre a indulgência. E entendendo que indulgência é caridade. E o perdão das ofensas é caridade. Eu sempre gosto de lembrar para mim mesma que a indulgência ela é como se fosse um muro impenetrável que nós colocamos entre nós e como é que eu posso dizer? As ofensas. As ofensas vêm e batem no muro da indulgência e não nos atingem. Gandhi, quando perguntaram a ele, você perdoou aqueles que tentaram lhe matar? Ele disse, não.
Mas como você não perdoou, Gandhi? Ele disse, quando não existe a ofensa, não cabe o perdão. Aí eu lembrei de Jesus na cruz, quando ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ali ele estava dando o maior exemplo no mundo de indulgência. Ele não estava perdoando, ele estava sendo advogado de defesa daqueles algozes. Então, esse entendimento da caridade e o perdão das ofensas é caridade moral. Nós vamos ver que perdoar os inimigos, amar os inimigos. Uma vez nós estávamos no Chico Xavier, a Fernanda está aqui presente, ela ouviu essa história, uma pessoa chamada Eusuérdia. Ela foi chegando, aí disse, amar os inimigos não tem nem possibilidade. Por exemplo, meu marido, eu não vou amar meu marido com o que ele fez comigo. Aí, as pessoas riram ali no que ela falou. Quando terminou o evangelho, que dizia assim, amar os inimigos não é ter por eles o mesmo sentimento que temos por quem nos quer bem, por quem nos ama. Amar os inimigos é não desejar o mal, é procurar ajudá-lo. Aí ela disse, é isso? Então eu já perdoei. Então eu amo meu inimigo, aspas. Então, o que é lindo no Espiritismo e que consola é que ele esclarece. E ele vai consolando porque esclareceu. E eu que trouxe esse livro, isso é um livro, é uma jovem que teve câncer, já na idade dos seus 17 anos, dona total da razão dela, do entendimento. Aqui embaixo está a foto antiga desta instituição, a criança com câncer, e esse livro, eu digo que foi quase uma psicografia. E sempre trago esse livro para que as pessoas possam... Ele esgotou, ele foi traduzido para o italiano, vendeu 1000 cópias e ele está esgotado. Mas esse livro, ele fala de uma menina, ela não dizia o nome dela, nem a palavra câncer, que chegou num hospital, ela não fala um hospital, ela fala num lugar que é um buraco. Né? E ela entrou naquele buraco. Então, ela decidiu que ia buscar a Dona Esperança para ela e para os outros. Toda vida que eu vejo essa ideia dela nesse livro, eu lembro da frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que carregam os seus fardos, mas que ajudam os seus irmãos, são os meus bem-amados. E aí, essa menina saiu e ela encontrou um velhinho. Esse velhinho era quase um amigo invisível. E o velhinho, e ela contou que estava assim, que estava doente, que estava indo buscar a Dona Esperança para levar para ela e para os outros. O que a doutrina faz, a doutrina espírita? É isso. É uma esperança de um mundo melhor. Mas ela nos orienta que esse mundo tem que ser construído. Tem que ser construído e cada um fazendo a sua parte. Cada um buscando todas as palestras, todas as reflexões que eu faço, eu sempre procuro lembrar o Evangelho no lar, a responsabilidade dos pais para com os filhos. O Chico Xavier tem uma frasezinha que diz mais ou menos assim: se você deseja na sua vida felicidade, paz e luz, semeie no coração dos seus filhos o santo amor de Jesus. Então, vamos ter a prática do Evangelho no lar. No livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, ele fala que o Evangelho no lar, ele acende uma luz interior, mas ele também é um grande fator de proteção magnética, que a casa que ora, a energia, ela, vamos dizer assim, se condensa, né, de tal sorte que evita a entrada de espíritos que não querem o bem. Lá ele explica muito bem isso, nós não podemos nos aprofundar aqui. Então, a menininha, quando ela sai em busca da Dona Esperança, ela chama a cidade, são essas duas reflexões que nós queremos deixar também no que diz respeito a nós, no processo de ir buscar fazer o bem. Aí o amigo invisível está indo embora e está deixando ela sozinha. Mas ele dá para ela 3 potinhos, aí embaixo. O potinho que ele disse que era a sabedoria, a coragem e os bons pensamentos. Mas quando ela sai,
ela encontra o que chama de a cidade confusa. E ela vai e encontra as 3 mulheres que ela chama de mexeriqueiras. Aqui eu quero lembrar de novo André Luiz. Ele disse, no nosso lar, a Narcisa, se eu não me engano, diz para ele: se você não pode ajudar, não queira saber. Olha, eu conheço pessoas que se ocupam da vida alheia só para passar o tempo. E pode ser a pior desgraça. As pessoas saem contando como se fosse uma novidade. Então, foi o que essas 3 mexeriqueiras fizeram com a menina. O que é que você tem? Você está sem cabelo? Você é isso? Você é aquilo? Ela chamou a cidade de cidade confusa. E sai correndo dali. E aí entra no caminho do medo. Mas ela diz uma frase que diz: você só sentirá medo se tiver medo de ter medo, ou de tiver medo do medo. Eu lembro de uma prece, que diz, uma prece muito curta, mas ela é uma prece e um raciocínio ao mesmo tempo, que ela diz: ó Jesus, se eu não sei o caminho, você bem o conhece. Essa certeza deixa a minha alma tranquila e cheia de paz. Por isso, pela certeza que eu tenho que você escreve certo, linhas certas, eu vou ficar tranquilo. Eu não vou ter medo. Vã é a minha preocupação. Então, existe o aflito e existe o desesperado. Aflição nós sofreremos. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Mas o desesperado é aquele que perde aquela paternidade divina. Vamos fazer prece, porque na prece nós estamos fazendo bem para quem oramos e para nós mesmos. E aí ela encontra uma cidade, do jeito que ela denominou lá, de cidade confusa, aqui ela chama da cidade abandonada. E no raciocínio, na reflexão, nós já estamos chegando perto, só faltam 7 minutos, eu queria pedir aos nossos anjos da guarda, de cada um que nos ouve, que nós possamos, hoje à noite, por exemplo, pensar no bem que nós podemos fazer. Allan Kardec pergunta aos espíritos se não fizermos mal a ninguém, nunca, nenhuma vez, se nós estamos sendo agradáveis a Deus. E a resposta é não. Porque nós vamos responder não apenas pelo mal que fizermos, mas pelo bem que poderíamos ter feito e não fizemos, e pelas consequências disso. Por que que eu lembro sempre desse raciocínio? Porque a Paula Edmeia, ela denominou uma cidade de cidade abandonada. E quando ela estava terminando o livro dela, ainda estava inacabado, eu fui ao leito dela. Ela desencarnou pouco tempo depois de publicar o livro. Nós realizamos esse sonho dela. O livro é lindo. Foi publicado até na gráfica do Banco do Nordeste, aqui no Ceará. E eu disse: Paulinha, por que é? Por que é, Paulinha, que você chamou essa cidade de abandonada se ela está cheia de gente? Ela olhou para mim, gente, e disse assim: tia, é porque os moradores desta cidade, eles são todos indiferentes. Vocês não imaginam o choque que eu tomei quando ela me falou aqui. Eu lembrei do Evangelho. Temei ficar indiferente. Quando puder ter a força do bem, quando puder ser útil, nem que seja numa prece. Aí eu fiquei pensando, voltei, e fiquei algum tempo mesmo, meses. Meu Deus. Será que eu quero ser cidadã de que cidade? Dessa cidade abandonada, que vê acontecer com os outros, não faz nada. Por quê?
porque está indiferente, porque não é comigo. Eu não quero ser morador dessa cidade. Eu que estudo a doutrina espírita. Ficar podendo fazer o bem até o limite das minhas forças. Eu vou abandonar meu irmão. Eu não posso resolver o problema do mundo, mas eu posso fazer a minha parte. Então, eu peço a Deus agora, cada coraçãozinho que esteja nos ouvindo nessa reflexão, que saia correndo dessa cidade abandonada, que saia correndo, que procure amanhã, pela internet. Muitos de vocês estão longe do Brasil, mas podem ligar para alguém que está sofrendo, ouvir. Nessa instituição, nós fomos criar um projeto chamado Raio de Sol. E a menina disse, tia, eu não vou não. Era um plantão fraterno, é aquele que eu falei anteriormente. E ela era muito tímida, disse, eu não vou de jeito nenhum, eu não sei falar. Eu disse, minha filha, tente, eu fico perto de você. Ela é jovenzinha, tá? Acadêmica de odontologia. Quando terminou o plantão dela, ela disse, tia, eu não precisei falar não. A menina, que ela ficou com ela, tinha quase 18 anos. Ela disse que a menina falou o plantão dela todinho, ela só precisava do ouvido. Então, vamos fugir da cidade abandonada. Não vamos ser cidadão indiferente. E aí, aquilo que nós já falamos. Será suficiente? Livro dos Espíritos, 642. Não fazer o mal? Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Nós já falamos. Beneficência, indulgência e perdão das ofensas. E qual a mais meritória de todas as virtudes? Eu pulei. É a caridade. E ele responde, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade desinteressada. E aí nós podemos citar aqui, já no finalzinho dessa nossa reflexão, o que para mim serve de vacina, quando eu estou procurando tentar fazer o bem. Mas fazer, eu posso até dizer na televisão que estou fazendo, mas eu sei que eu estou dizendo na televisão, como agora, por exemplo, tem no Brasil o Mac Dia Feliz. O que custa você comprar dois tickets? Aqueles tickets vão se transformar em esperança de vida. Então, aí você tem que ir para a TV para falar, olha, eu comprei o Mac Dia Feliz, mas eu sei por que eu estou dizendo. E, para Kardec, o Espírito de Verdade, a falange do Espírito de Verdade mandou aquela mensagem que ele colocou no Livro dos Espíritos como prolegômenos, e no final tem mais ou menos assim: não faça das coisas do céu degraus para as coisas na terra, porque os bons espíritos se afastam daqueles dos cegos, eles não vão buscar cegos para fazer com que se compreenda a luz. Então, a caridade é uma luz, o bem é uma luz. E aí ele diz, no capítulo 13, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, quem não quer, o contentamento da alma e o remédio para as aflições da vida. É claro que ela nos traz a força. E aí, quando nós desencarnarmos, se nós tivéssemos feito bem, desinteressadamente, não fazendo das coisas do céu degrau para as coisas na terra, nós iremos ouvir quem não quer do outro lado, sem mais o corpo físico, no mundo da verdade, o vinde benditos de meu Pai. Quem é o bendito de meu Pai? Quem é o bem-amado? É aquele que, mesmo tendo seus fardos, ajuda os seus irmãos. Então, nesse momento que nós concluímos essa reflexão, no tempo que nos foi dado, eu agradeço mais uma vez e reitero. Gente, não vamos ser
aquele morador, aquele cidadão da cidade abandonada. Abandonada de quê? Abandonada de entendimento, abandonado de amor, abandonado de fraternidade. E vamos fazer para o outro o que nós queremos que o outro faça para nós outros. Um beijo no coração de cada um. Obrigada pela oportunidade e muita paz. Aline, é com você, minha filha. Obrigada, Olga. Você pode fazer a oração final, por favor? Posso, sim. Obrigada. Nesse momento em que nós passamos esses breves minutos lembrando de Jesus, ouvindo as suas palavras, até hoje, quem é meu irmão, quem é minha mãe, vai tu, vai, no imperativo, e faz o mesmo. Nesse momento em que os mensageiros da terceira revelação nos colocam, que é na caridade que nós devemos buscar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio para as nossas aflições. Nesse tempo, Senhor, do mundo, em que o bem não desiste de enfrentar aqueles cegos, surdos e mudos, que ainda se comprazem no mal, numa guerra em que nós sabemos que a luz vencerá. Neste tempo em que quantos são aqueles que moram nas cidades abandonadas, na multidão indiferente, que sejamos nós, ó Jesus querido, aquele que acorda, aquele que combate o próprio egoísmo e que sai em busca dos que nada têm, dos que sofrem, dos que estão sozinhos, dos que precisam do nosso perdão, da nossa paciência. Ó Jesus, ao tempo em que agradecemos pelas luzes da doutrina espírita, trazendo, refletindo o Evangelho de Jesus, nós te pedimos que as nossas vibrações alcancem todos esses que estão sofrendo, especialmente os que sofrem a cegueira de não te conhecer, de querer combater Deus. E assim, Senhor, nós rogamos por eles. Fazei que eles possam te conhecer, que um raio de luz possa penetrar o coração espiritual deles. E por fim, nós rogamos que tenhamos a força e a coragem, como foi falado aqui. Digo coragem, porque é mais fácil combater o outro do que a si mesmo. Tenhamos a coragem de combater a indiferença, de fazer o bem sem olhar quem, para que quando chegar a nossa hora, nós possamos ouvir a tua voz. Vinde, toma posse do bem que um dia você fez na terra. Essa é a maior força. Fica conosco, Jesus querido. Abençoa cada lar dos que nos ouvem e o mundo inteiro. Que assim seja.